Como sair do CLT e viver do digital ainda esse ano. E se esse vídeo chegou até você, eu tenho extremamente certeza que é um sinal. E eu quero que você preste atenção em tudo que eu fiz para sair do mercado de trabalho e viver 100% do digital hoje. Eu não sou extremamente multimilionário ou milionário, mas eu tenho uma qualidade de vida muito melhor e um salário muito melhor do que eu tinha quando eu era CLT. Então bora pro vídeo que eu vou explicar e dar mais detalhes sobre isso. E se você curte conteúdo como esse, dá aquele likeão e se inscreve no canal, beleza? Bom, rapaziada, tomando um cafezinho aqui, hoje tá cedo ainda, são 8 horas e eu vou bater esse papo com vocês. Bom, antes de mais nada, se você tá aqui, eu quero te dar os parabéns, porque você tá tomando uma iniciativa, você está buscando formas e maneiras de sair da sua vida estagnada do CLT. Tudo bem, tem muita gente que vive nesse ciclo aí e gosta da vida que tem, do salário que tem, da profissão que tem, tá tudo bem. Não é isso que eu quero debater, não é esse tipo de pessoa que eu quero me comunicar hoje. Eu quero me comunicar com a galera que está na posição de CLT, às vezes num trabalho que não é o que ela escolheu, mas sim ela está fazendo por necessidade, porque precisa pagar conta e precisa viver no Brasil que a gente está. E tá buscando formas de sair desse ciclo e buscar algo melhor, seja para ela ou para a família dela. E o porquê eu sei disso? Porque eu já fui CLT 3 vezes e eu sei muito bem como é pegar ônibus, como é acordar cedo, não ter tempo para você, não ter tempo para sua família, ver o seu salário não durar quase nada. E é esse ponto, e é para esse tipo de pessoa que eu quero me comunicar hoje, fechou? E antes de tudo, eu queria dizer que se você tá, né, num trabalho que você não gosta, se você tá num ciclo que você não gosta, seja relacionamento ou trabalho, e você não se impõe, se você não toma nenhuma iniciativa ou planeja nada, não busca uma meta de melhoria em cima daquilo, para mim você é extremamente psicopata, porque você está se automutilando. Você está vivendo num ciclo onde você não gosta e você não está tomando medidas, iniciativas nenhuma, entendeu? Seja o mínimo que for. Muita gente vai falar que tem que trabalhar por questões de dívidas financeiras para sobrevivência. É óbvio, isso está certo, está correto, as pessoas precisam fazer isso. Só que você tem que colocar na sua cabeça que aquilo é temporário, aquilo não vai ditar o seu futuro para sempre. Então, se você tem um plano, uma meta, eu vou fazer esse trabalho aqui que me paga pouco durante 2 anos e depois eu vou sair, eu quero estar melhor. Não tenho tempo, cara, todo mundo tem tempo, não importa, seja de manhã cedo que você tenha que acordar 5 minutinhos antes, seja depois do trabalho, enfim, você precisa, obviamente, se abdicar de algumas coisas, né, para dedicar algo melhor para buscar. Se você não tomar essa iniciativa, você vai acabar continuando nesse ciclo para sempre. Eu sei que é muito complicado, muita gente aqui pode até falar alguns comentários que não é impossível, você não tem a mesma realidade de vida que eu e tudo mais, beleza, eu não tenho. Só que a parada é quem quer vai dar um jeito e vai fazer acontecer. Isso daí também não é meu problema. Se você quer fazer de fato, arrume um tempo ou então arrume um dinheiro e faça acontecer. O que você precisa fazer e o que eu faria se eu fosse CLT e quisesse tomar uma iniciativa de poder agir e viver do digital ainda esse ano? A primeira coisa, eu ia entender o meu perfil. Como assim entender o meu perfil, Samuel? Eu preciso entender quanto de caixa eu tenho. Já vou deixar claro, aqui eu não vou falar nada de orgânico, de vender como afiliado, essas paradas, porque a gente não tem tempo, a gente é CLT, e pra galera que quer vender sem investir R$ 1, precisa de tempo, precisa produzir conteúdo, você precisa gastar tempo, né? E a parada aqui é que a gente não tem tempo, e como que a gente vai ganhar tempo? Comprando tempo. Então a gente vai precisar de um caixa, né? Então voltando, eu preciso entender quanto de caixa eu tenho, quanto de dinheiro que eu consegui guardar, seja dos R$ 100, 200, 500, R$ 1.000, qual é a minha expertise, como é meu conhecimento sobre marketing. Eu sei que muita gente consome conteúdo aqui, mas o que eu já apliquei, né? O que eu vi na prática, porque é diferente você consumir na teoria e você colocar em prática. E qual é o tempo que eu tenho? Se eu vou fazer isso antes do trabalho, se eu vou acordar 1 hora mais cedo, se eu vou fazer isso depois do trabalho, se eu vou fazer isso, sei lá, às vezes durante o trabalho, enfim, você precisa entender tudo isso e colocar na sua rotina, seja 1 horinha, 2 horinhas por dia para fazer acontecer. Cara, eu não recomendo você fazer esse tipo de coisa de madrugada. Eu apoio muito a qualidade de sono. Eu acho que todo mundo precisa e é digno de dormir 8 horas aí seguidas. Eu não gosto muito dessa ideia de você trabalhar de madrugada. Eu prefiro acordar um pouco mais cedo. Eu performo muito melhor assim. Então, quando eu era CLT, eu entrava às 9, né? Meu último cargo de CLT, eu entrava às 9. O que eu fazia? Eu acordava às 6h30, porque das 6h30 até às 7 eu tomava meu café, eu ia fazendo ali meu ritual matinal, me arrumava, e das 7 até às 8 eu trabalhava no meu negócio e depois eu ia para o trajeto do trabalho. Então era mais ou menos assim que funcionava e eu tinha essa liberdade ali de estudar um pouquinho e de fazer acontecer. E o porquê disso? Porque, né, entrando aqui no mundo de low ticket, uma parada importante, não pule de galho em galho, faça pelo menos esse planejamento aí
agora no final do ano, que está acabando, de 6 meses, já passou da metade do ano, então traça esse plano para agir e fazer acontecer. E não fuja disso, não pule de galho em galho. É muito comum a gente encontrar muitas ofertas aqui, muitas oportunidades do mercado digital e você querer desviar a rota, mas não faça isso. Foque aqui que vai dar certo, confie em mim. Bom, primeira coisa, o que eu faria? Eu preciso entender quanto que eu ganho de salário. Eu vou colocar que eu ganho R$ 2.000, beleza? Vamos colocar uma média aí. Eu sou CLT, trabalho ali 8 horas por dia, ganho R$ 2.000 por mês. Eu tenho as minhas contas para pagar, preciso sobreviver, legal. Quanto que eu consigo guardar? Ou então eu posso vender ali uma coisa ou outra, fazer um extra, pô, enfim, dá o seu jeito, consiga guardar uma graninha ali, pelo menos R$ 500. Beleza, consegui os R$ 500, consegui os R$ 200 e eu vou fazer acontecer agora. O que eu faria? No mercado, a gente vai fazer teste de oferta, a gente vai trabalhar com modelagem de ofertas ou clonagem de ofertas. A gente vai pegar o que já está em alta vendendo e a gente vai trazer com uma roupagem um pouco diferente. E qual vai ser o primeiro objetivo? A gente precisa que aquela oferta pelo menos faça metade do nosso salário, que pelo menos por mês aquela oferta faça R$ 1.000. Então, no caso, né, se eu vou fazer metade do meu salário, é R$ 1.000, né, 2.000, eu vou fazer R$ 1.000, eu preciso fazer R$ 1.000 com aquela oferta e vendendo um produtinho ali de R$ 20, eu preciso fazer uma venda, eu preciso fazer 50 vendas no mês. E cara, dividido por 30 dá uma venda e meia por dia, mais ou menos. Então, se eu consigo fazer 50 vendas por mês, eu consigo já matar metade do meu salário. E, cara, pensando assim no mercado de low ticket, tanto no X1 no direto, isso não é impossível, isso é fácil de fazer. É claro que você precisa fazer com conhecimento e com cautela que funciona e você consegue. Bom, por que primeiro os R$ 1.000? Porque assim eu já consigo ter uma renda extra, eu consigo às vezes pagar dívidas porque a gente não quer trabalhar com dívidas aqui, a gente precisa ter fôlego para depois sair do CLT e conseguir viver 100% disso, beleza? Então não pega esses R$ 1.000 e já saia gastando, isso não é o seu lucro, isso é caixa da sua empresa que você está começando a construir, por isso que eu estou falando, a gente aqui vai construir uma empresa para poder sair do CLT, se você não quer ser CLT, você precisa ser empresário, ou autônomo, enfim, se você não quer trabalhar para os outros, você precisa trabalhar para si mesmo. E a mesma responsabilidade que você tem lá, você tem que trazer para a sua empresa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, pelo menos, criar a nossa microempresa, a nossa empresa. Não precisa abrir CNPJ ainda, só quando as coisas começarem a ficar mais sérias. A gente precisa que essa empresa, pelo menos, bata metade do seu salário. Então, se eu tenho um salário de 2.000, eu preciso que a minha empresa ali no primeiro 2 meses faça pelo menos R$ 1.000. É como se fosse um complemento. E assim eu já consigo manter, né, com os R$ 2.000 que eu ganho do meu CLT, a minha vida, sobreviver, pagar as minhas contas, e com esses 1.000 eu vou reinvestir na empresa. Eu posso tirar um pouco para pagar a dívida, para acertar minha vida, porém manter nesse ritmo. Bom, primeira coisa, não faça comparação. Se você ganha até R$ 2.000 ou menos que isso, ou um salário mínimo, ou então até 5, 4, você precisa entender seu perfil e eu vou explicar sobre risco aqui também. Não se compare com a galera que às vezes tem mais oportunidade, começou já com cartão de crédito maior dos pais, ou então até mesmo de limite, ou conseguiu um caixa, tinha um acerto, tem mais tempo que você, então você precisa entender a sua capacidade e o que você pode fazer. Você não vai forçar a fazer mais do que você consiga. Você precisa fazer o que dá, o que você tem no momento. Se você tem pouco caixa, menos com R$ 500, vai para a estratégia de X1, que é vender no WhatsApp, totalmente automático e tudo mais, porque você vai ter menos risco, você vai conseguir fazer uns testes maior, você não vai precisar dedicar tanto tempo e você vai ter mais controle sobre a operação. Se você tem acima de R$ 500, R$ 1.000, R$ 2.000 para testar, para colocar no mercado digital, para iniciar a sua carreira, você já pode ir para o direto, que você consegue ter e aprender também muito mais, ter um conhecimento, uma bagagem bem legal. Vamos voltar na lógica aqui. Eu tinha 2.000, eu ganhava R$ 2.000 por mês, eu precisava que uma oferta mantesse pelo menos metade do meu salário. Eu fui lá, eu consegui guardar R$ 500, coloquei uma oferta no X1 para testar e todos os dias, durante 30 dias, essa oferta me rendeu R$ 40 de lucro. Pô, R$ 40 de lucro, Samuel, não é muita venda. Vamos dizer que você consiga um ROI de 2, você invista 40 e volte 40. Você conseguiu fazer com que aquela oferta te desse R$ 40 de lucro todos os dias durante 30 dias. Você conseguiu mais de R$ 1.000. Então você já pagou metade do seu salário. Qual é o próximo passo? Agora eu preciso escalar aquela oferta. Eu posso colocar outra oferta, um braço a mais dessa, colocar um chip a mais, ou melhorar aquela oferta, colocar mais dinheiro, investir mais. E agora eu quero que aquela oferta faça 80, ou então até mesmo 100, para
passar o meu salário, ou então pagar o meu salário. Então eu vou ganhar o meu salário do CLT R$ 2.000 e vou ter mais uma oferta que vai me pagar de R$ 2.000 a R$ 3.000 por mês. Eu, juntando tudo isso, vou ter quase aí de R$ 4.000 a R$ 5.000 por mês de renda. Cara, já muda totalmente, já te dá um respiro 100% maior, mas você ainda não vai sair do CLT. Você conseguiu dobrar a sua renda apenas fazendo o mínimo, entre aspas, né? E agora você tem ali por volta de R$ 4.000 a R$ 5.000. Bom, sempre estudando, adquirindo mais conhecimento, aplicando aquele dinheiro, não gastando aquele dinheiro. Se você quer quitar um pouco das suas dívidas, aproveita essa oportunidade e vai resolvendo a sua vida ali financeiramente. Colocando mais dinheiro, vai reinvestindo o lucro, porque agora você vai para a terceira etapa, que é fazer o quê? Você vai tentar juntar pelo menos 6 meses do seu salário. Então, esse é o foco primeiro. Você precisa, o que que eu faria, né? O que que eu faria? Primeira coisa que eu faria, eu juntaria 6 meses do meu salário antes de pedir demissão. Eu sei que é chato, eu sei que incomoda, às vezes você vai querer pedir demissão porque sua oferta está fazendo o seu próprio salário no mês. Seja inteligente e seja racional. Após você conseguir juntar ali de 5 a 6 meses do seu salário, você pede suas contas, você já vai ter um respiro durante 6 meses para você continuar movimentando ali a sua empresa, estruturando e entendendo melhor. Você vai ter tempo também, você vai ter qualidade de vida e vai funcionar bem. Por que que eu falo isso? Porque se você toma a decisão ali no primeiro e no segundo mês, por mais que você conseguiu juntar 4.000, 6.000 reais, cara, não é saudável. Da mesma forma que o mercado digital ele te dá, ele tira. O mercado digital é uma montanha russa e você precisa entender isso. Às vezes a oferta pode morrer do nada, às vezes pode acontecer alguma coisa com a sua conta de anúncio, com o chip cair, ou seja, com a oferta, pode acontecer alguma coisa que vai te impedir de ganhar aquele dinheiro. Então, se você pede conta, se você sai do CLT antes de ter esse respiro, as coisas vão complicar para sua vida e você vai se afundar muito mais do que você estava no começo. Então, seja inteligente e faça esse planejamento correto. E eu vou dar um exemplo bem claro de quem fez isso. Foi o Vinícius, um aluno meu do meu treinamento. Tem um vídeo aqui, vai estar aparecendo, depois se vocês quiserem ir lá assistir, vou colocar um trecho também. Ele simplesmente fez exatamente isso. Ele conseguiu construir uma oferta que pagasse 3 vezes, 4 vezes a mais o salário dele. E depois que ele tinha um caixa, ele pediu os desligamentos dele da firma. E hoje ele vive totalmente da operação dele lá no direto. Aqui eu comecei a rodar, fazer os primeiros testes. Deu muito bom, saiu 11 vendas no primeiro teste. O teste eu fiz seguindo lá o ABO que você explicou. Cara, daí pra frente só foi evolução. Você subiu quantos criativos no primeiro dia? 3 criativos. Então, ali, essa primeira semana você foi fazendo ali 200, 300 e dia 6 fez R$ 400 num dia, com ROI de 1,6, né? Que eu acho que foi o dia que eu falei para você tentar dar uma agressivada, né? Não foi algo assim? Foi isso mesmo. Daí depois eu te passei uma escala um pouco mais na horizontal, né? No dia 7 quanto que tu fez? E aí já 800. começou a escalar. Foi nesse dia aqui que o nosso objetivo era bater 500 e a gente conseguiu atingir os 800, E mantendo o ROI de 2 ainda. mantendo o ROI 2. E E aí aí no dia depois 8 foi os primeiros 1.200. eu já dia 11. Então, basicamente, do dia 6 para ontem, né, no caso, quanto que tu fez ontem? Foi 1.200 e pouquinho também, Tá. 1.280. Os Isso aí últimos no que eu final do peguei. mês dá mais de 30 pontos, né? No bolso. Tomara, vambora. Logo, logo saindo da vida do CLT, mano. Amém. Então, se você também que tem interesse em aprender mais sobre isso, aprofundar no mercado de low ticket, entender como que você vai fazer esse planejamento, eu desenvolvi um aulão 100% gratuito e secreto. E dentro desse aulão tem bastante coisa importante para você começar e iniciar a sua operação de low ticket ainda esse ano e sair do CLT e viver do digital. Se você quer saber como que você vai conseguir ter acesso a esse aulão, me chama no WhatsApp, o link está aqui embaixo. Só você clicar, me mandar uma mensagem lá que eu já te mando o aulão sem custo nenhum. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Valeu, falou, até a próxima.